Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de hoje. E também gostaria de agradecer a presença da BeamWorks, que é a nossa patrocinadora, e hoje está aqui representada pelo Gustavo Fernandes Pérez, que é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Viçosa e especialista na adoção de soluções BIM para projetos de infraestrutura. Atualmente, ele é responsável pelo Allplan Engineering na BeamWorks Brasil e irá nos passar, nesse primeiro dia de minicurso, o conteúdo sobre Allplan, envolvendo padrões utilizados em grandes escritórios de projeto, de como e por que é importante cada item dentro de uma prancha de detalhamento de projetos de concreto armado. Todos os exemplos práticos serão realizados no software Allplan Engineering. Bom, pedimos, por favor, que, se possível, mantenham as câmeras e microfones desligados durante a apresentação, para não sobrecarregar a sala do Meet. E, em caso de dúvidas, podem mandá-las no chat ou no link que também será enviado no chat, e a gente vai ler para o ministrante ao final ou na metade do curso, aquelas que forem mais votadas ou também as do chat. Bom, para encerrar o minicurso, vai ser enviado um link com o formulário de feedback, então é muito importante que vocês respondam, para também ajudar a gente a melhorar os nossos eventos daqui para frente. Então, antes de sair da sala do Meet, fiquem atentos que esse link vai ser enviado. Bom, agora agradecemos novamente a presença de todos. Em caso de dúvidas ou problemas, podem mandar a mensagem nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou também no nosso WhatsApp, ou pelo chat mesmo, que a gente vai ajudar vocês. Então, reforçando, por favor, mantenham as câmeras e os microfones desligados. E agora eu passo a palavra ao ministrante. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Me ouvir bem? Sim, tá certinho. Beleza. Deixa eu só me ajeitar. Vamos lá. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigado a presença de todos também. Muito prazer e bem-vindos ao nosso mini curso de detalhamento de projetos. Esse mini curso, talvez alguns de vocês assistiram ano passado aqui na SEC ou em alguma outra universidade. Então, para quem assistiu comigo, né, o tema do mini curso é o mesmo, vão ter alguns assuntos repetidos, vamos assim dizer, mas eu mudei bastante coisa também, a gente vai ver mais prática e um pouco menos de teoria, né? Ou melhor, a gente vai aplicar um pouco mais da teoria na prática. Então, para quem já assistiu, vai valer a pena assistir novamente. Antes de começar, só me apresentar um pouco melhor. Eu sou engenheiro civil, me graduei há 7 anos pela Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalhei alguns anos em um escritório de cálculo de obras de artes especiais. Para quem não conhece esse termo, obras de artes especiais, são pontes, viadutos e passarelas. E desde o início da minha carreira, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com metodologias de trabalho BIM, né? E acredito que, por isso, hoje o meu trabalho é auxiliar escritórios de cálculo, de engenharia, de infraestrutura que queiram implementar o BIM dentro dos seus processos, tá? Hoje eu trabalho na BeamWorks Brasil, né, que é uma empresa representante de softwares do Grupo Nemetschek. O Grupo Nemetschek é um grupo alemão que desenvolve softwares, todos com capacidades de trabalhar em metodologias BIM, softwares, no geral, para a indústria AEC, né? Arquitetura, engenharia e construção. O meu foco ele sempre foi mais direcionado a estruturas de concreto armado, mais especificamente concreto in loco e estruturas pré-moldadas. Eu tenho um pouco mais de conhecimento na parte de projetos viários, né, pontes, viadutos, passarelas, mas eu atendo clientes, por exemplo, que fazem barragens, usinas, aeroportos, edificações e por aí vai. Então, a minha função na empresa é garantir que os usuários do software do Allplan Engineering, né, já a gente vai explicar um pouco melhor, vai mostrar mais quem que é o Allplan Engineering, mas a minha função é garantir que os usuários, os clientes do Allplan, eles sejam capazes de modelar estruturas BIM, né, e detalhar no CAD, né, essas estruturas com excelência. Então, esse vai ser o tema do nosso curso de hoje, um apanhado geral sobre modelagem BIM, detalhamento CAD de estruturas de concreto armado. Bom, quem é
o Allplan Engineering. Ele é o software que eu trabalho desde o início da minha carreira, tá? Desde o meu primeiro emprego, para detalhar estruturas de concreto armado, e vai ser a ferramenta, né, como foi citado aí, que eu vou usar para modelagem BIM e detalhamento CAD com vocês. Então, o Allplan ele é um software de modelagem e detalhamento, não é um software de cálculo, não é um software de análise, não é um software de dimensionamento, tá? Aqui nós temos algumas obras que foram modeladas com o Allplan. Queen's Ferry Crossing Bridge, é uma ponte em Edimburgo, aqui no canto superior esquerdo, Edimburgo, no Reino Unido, né? Foi um projeto que foi feito com uma parceria de um escritório na Alemanha, em Stuttgart. Inclusive, também em Stuttgart tem um projeto muito bacana, um sistema metroviário que foi desenvolvido dentro do Allplan, Stuttgart 21. Bem no fundo aqui, a gente tem, na imagem do fundo, a Tamina Bridge, na Suíça, uma das pontes mais bonitas, na minha opinião. Tem até um quadro aqui no fundo com o modelo dessa ponte, né? No Brasil também nós temos inúmeras pontes, por exemplo, aqui no canto inferior direito, a Ponte Estaiada de Ilhéus. Essa foi uma obra que eu tive a honra de participar enquanto eu trabalhava no escritório de cálculo. E inúmeras outras obras, tá? Trechos do Rodanel. Provavelmente todos vocês já cruzaram com alguma ponte, ou algum projeto de infraestrutura que foi feito, detalhado e modelado dentro do Allplan. Além das pontes, nós temos portos, túneis, barragens, não só pelo mundo, tá? Mas em todo o Brasil. Então, essa imagem, por exemplo, no canto inferior direito, é uma PCH, uma pequena hidrelétrica, né? Que foi executada, que está sendo executada aqui no Brasil, mas geralmente por questões de confidencialidade a gente não pode citar o nome, localização da obra ou escritório de projeto. Okay? Então, se esse é o segmento que vocês pretendem seguir, projetos, cálculos, escritórios de cálculo de projetos de infraestrutura, o Allplan ele é uma ferramenta muito bacana para vocês se aprofundarem, né? Ainda dentro da universidade, eu sugiro, que existem inúmeros escritórios... Gustavo, Oi? eu acho que não está passando slide, você está pulando? Vocês não estão vendo Eu acho que está na primeira tela. Na primeira de todas? Uhum. Ué. Vocês estão vendo agora passar ou não? Agora sim. Perdão, viu, gente? Mas não tinha nada muito importante até agora. Não tem por que voltar. Vocês estão vendo? Tá certinho. Ok. Então, a gente tem inúmeros escritórios no Brasil, grandes escritórios, grandes referências, que buscam recém-formados em engenharia que tenham conhecimentos, por exemplo, no Allplan. Legal. Então, vamos agora para a nossa agenda do que a gente vai ver, os assuntos que nós vamos ver hoje. Né? Simplificando, a gente vai responder 3 perguntas. O que são detalhamentos? Né? Por que nós devemos detalhar? E como detalhar? O que, por quê e como. E no final, a gente vai ter, ou no meio, a gente vai ter espaços para vocês ir tirando dúvidas. Bom, então, o que são detalhamentos? Essa é uma imagem que eu gosto muito de usar para explicar como frequentemente ocorre o desenvolvimento de um projeto. Eu sou um cliente, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma demanda, né, para construir algo, e aí eu preciso procurar uma empresa para resolver essa minha demanda, essa minha necessidade. Essa empresa vai indicar um especialista para mim que vai interpretar as minhas necessidades e repassar para a área comercial. Tá? Então, a área comercial ela vai fazer um orçamento preliminar, vai apresentar um escopo para mim do que vai ser desenvolvido, do resultado final, e se eu, o cliente, estiver de acordo, estiver satisfeito, eu vou ser cobrado por isso, e depois que eu pagar, o projeto é documentado e executado, e é levado para ser executado, né? Como cliente, então aqui nas imagens, né, a gente tem como o cliente desenvolveu o projeto, como o projeto foi interpretado, como eu, né, o cliente, fui cobrado, como o projeto foi documentado e a obra é entregue. Né? Parece exagero essas imagens aqui, mas a falta de documentação, a falta de uma documentação precisa, uma documentação concisa, é um problema comum que nós enfrentamos muito na engenharia, tá? Então, nós vamos ficar hoje aqui justamente na parte da documentação, mas reparem que essa
etapa de documentação ela é fundamental para o resultado final. Tá? Então, vamos entender um pouco melhor o que são os detalhamentos. Detalhamentos são representações gráficas, né? São desenhos técnicos que vão descrever minuciosamente como é que aquela estrutura tem que ser detalhada. Então, a gente vai representar os detalhes para construir e executar a nossa estrutura. Bom, pessoal, e quem que são os profissionais que estão envolvidos nesse detalhamento? Eu vou resumir em 3 profissionais, vou simplificar, tá? 3 personagens que atuam diretamente nessa função. Existem vertentes, né? Mas vamos focar em 3 aqui. Os desenhistas, os projetistas e os engenheiros de cálculo, tá? Existem, por exemplo, engenheiros de cálculo, ou às vezes em um escritório, né, que acabam assumindo as 3 ou 2 funções. Então, basicamente, todo engenheiro de cálculo, ele tem que trabalhar muito com desenhos, tá? Não pense que se você for seguir a área de cálculo, você não vai precisar detalhar nenhuma estrutura, mexer com um software CAD, alguma coisa do tipo. Então, todo bom engenheiro de cálculo, com certeza, já detalhou muita estrutura. E quem que é o desenhista, então? Geralmente, o desenhista ele é aquele profissional mais iniciante. Às vezes, é um engenheiro recém-formado, um estagiário de engenharia, um técnico em desenho, né? É um cargo que, ao meu ver, ele tem se tornado um pouco mais raro de encontrar. Mas qual que é a função dele? Ele desenha, né? Mas ele não tem muito conhecimento de como é que a estrutura vai ser executada, como é que os ferros vão ser montados lá na obra, em que situações que ele tem que alternar uma emenda e por aí vai. Ele simplesmente pega um outro projeto que já foi desenhado e ele vai, entre aspas, copiar e fazer algumas modificações para criar um novo projeto. Já o projetista, ele é um profissional mais experiente. Ele não pega simplesmente um desenho e faz um outro parecido. Ele entende como é que a obra vai ser construída, ele sabe quais são as etapas de construção e, por isso, ele é responsável, inclusive, em determinadas situações, por conceber alguns detalhes importantes de como aquela obra vai ser construída para facilitar no canteiro de obras. Okay? E o engenheiro de cálculo ele também tem uma participação muito especial nos detalhamentos, principalmente quando a gente fala de estruturas de concreto armado. Por quê? As considerações de cálculo, elas modificam todos os arranjos, os formatos de barra. Por exemplo, eu estou construindo uma casa, né? E no cálculo, eu posso considerar que a laje está engastada ou que ela está apoiada em cima das vigas. Então, quando eu for detalhar as armaduras dessa laje, né, quando eu for definir as armaduras que vão lá estar relacionadas tanto com a viga quanto com a laje, eu tenho que colocar barras que simulem o engastamento, né, se eu estiver considerando no cálculo uma viga engastada, uma laje engastada na viga. Então, para quem não conhece esse termo de engaste ainda, tá? Quando a gente engasta uma estrutura na outra, a gente não consegue puxar, não consegue rotacionar a estrutura, não consegue, né, movimentar ela, vamos assim dizer. Então, em uma estrutura engastada em outra, a armadura da laje nas vigas, que estão saindo da laje e entrando na viga, a gente vai ter uma armadura com maior rigidez. Já se eu considerasse que essa laje está apoiada em cima da minha viga, ao invés de engastada, eu teria também armaduras da laje entrando na viga, mas com rigidez menor, né? De uma forma diferente, talvez. Então, eu posso calcular essa mesma casa, né? Só que com uma laje simplesmente apoiada ou uma laje engastada nas vigas. E aí, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for criar os nossos detalhamentos. Então, vamos entender agora por que a gente precisa detalhar. Em primeiro lugar, o cliente, ele sempre paga, na maioria das vezes, ele paga pelos detalhamentos, pelos desenhos, e não pelo cálculo. Tá? Na maioria dos contratos, principalmente licitações públicas, você recebe pela entrega de desenhos. Então, se você entregou 50% dos desenhos, você vai receber, entre aspas, né, 50%, não exatamente, do pagamento. Tá? Mesmo que você tenha terminado o seu cálculo, você só vai receber quando você entregar todos os desenhos. Outro ponto importante, a obra executa o que está desenhado e não o que foi calculado. Lógico, né, os desenhos eles são um subproduto, eles estão relacionados com o cálculo,
mas a gente não executa o que foi calculado. Então, se você desenhou, detalhou sua estrutura diferente do que foi calculado, vai ser executado o que foi desenhado, tá? E dentro do orçamento da obra, essa parte de custos, né, a parte de custos da obra, o detalhamento e o cálculo, eles são os menores custos, mas com certeza são uma das maiores responsabilidades. Por quê? Se a execução vai ocorrer bem, se lá na obra a gente não vai encontrar um monte de erros e problemas no nosso projeto, se a gente não vai desperdiçar material, não vai desperdiçar aço, isso vai depender de um bom detalhamento. Se for adotada uma solução economicamente barata, isso vai depender de um bom projeto e por aí vai. Então, agora eu queria chamar 3 pessoas aqui para lerem uma história comigo, vai ser uma atividade, né, para vocês praticarem comigo aqui. Eu vou ser um dos personagens, vão ter 4 no total, vou ser o estagiário, e eu queria que mais 3 pessoas escrevessem no chat aí, as 3 primeiras que se pronunciarem, eu vou atribuir uma função, uma parte dentro do roteiro. A gente vai ter um projetista, um empreiteiro e a concessionária. Tá? O empreiteiro, se não me engano, ele tem só uma fala. A gente tem aqui cores para cada um dos personagens e também tem o título. Então vai ficar fácil de vocês se identificarem. 3 pessoas se pronunciam? Alguém? Não, eu vou escolher aleatoriamente aqui, hein? Escolhi as 3 primeiras que eu ver. Pode escrever aqui no chat, pessoal. Estou de olho aqui. Ninguém? Ano passado a gente teve um monte, hein? Beleza. Posso escolher, então? Aí, ó. O Lucas. Então, o Lucas vai ser o projetista, tá, Lucas? Você vai ler os textos em amarelo. Quem mais? Mais 2. É rapidinho, pessoal. Não precisa ter vergonha. Posso escolher o Loiane, então você vai ser a concessionária e falta o empreiteiro. Lucas, textos amarelo, Loiane, a concessionária e falta o empreiteiro. Pode ser a organizadora? Pode sim. Combinado. Então você vai ser a empreiteira, ok? Ok. Vamos lá, vou começar aqui. Legal. Então, bom dia, projetista, tudo bem? Tudo. Como foi o fim de semana? Opa, foi bom. Fui ver o jogo do Palmeiras e do Atlético e nosso Verdão deu chocolate. Verdade, diga lá, qual o problema? Bom, o empreiteiro, ele ligou desesperado aqui, disse que precisa das cargas das folhas dos blocos e ele falou que as escavadeiras estão lá na obra parada. Puxa, que falta de sorte, hein? E como tá a entrega dessa folha? Eu nem comecei ainda. Faz o seguinte, os blocos desse projeto são muito similares ao do último que fizemos. Vamos copiar e ajustar os desenhos para entregar mais rápido. Tem umas tabelas de carga aqui das fundações, o que eu faço com elas? Aí o telefone tocou. Se você não me entregar meus desenhos, eu vou te matar. Vou me matar. E eu vou levar você junto. Ninguém vai precisar morrer. Vou enviar já já. Eu tô mexendo a cabeça aqui porque a câmera está bem na frente da tela, tá? Então, faz o seguinte. Perdão, eu estava lendo a frase do Lucas aí. Perdão, pessoal. Envia mesmo assim, mas anota na sua agenda que precisamos revisar as tabelas. Legal. Enviado. Eu esqueci de falar, o arquiteto ligou ontem, mas você já tinha saído. Ele disse que nós não vimos alguns furos que ele detalhou na última revisão. Furos? Eu vou olhar o que ele quer, mas vamos almoçar primeiro. O telefone tocou. Preciso que me envie o memorial de quantidade de materiais. E eu preciso que você me pague. Envie e eu libero o administrativo para pagar. Estagiário, pegue a calculadora, vamos somar os insumos da obra. Muito bom, obrigado, pessoal. Bom, eu não sei se vocês lembram de um viaduto em BH, bem próximo da Copa do Mundo, aqui no Brasil, o viaduto Guararapes. Ele desabou em julho de 2014. Ele caiu, enfim, devido a inúmeros erros de projeto, erros de execução. Foi difícil apontar um culpado, foram vários, né? Mas o resultado final foram que
2 mortos e 23 feridos. Tá? Então, só para a gente entender a importância do projeto, né, de ser responsável nessa questão do detalhamento, eu extraí alguns trechos que apontam alguns erros bem graves cometidos, principalmente na parte de projeto, né? Então, cargas de sustentação, elas foram transcritas de forma errada, o projeto ele não foi revisado, os cabos eles foram cobertos com, não foram cobertos com massa de cimento como deveriam, foram abertos 42 furos que não estavam previstos, erros somados teriam causado até a queda e a prefeitura admitiu um erro coletivo. Só essa história que nós contamos ali agora há pouco com a ajuda do pessoal aí, né? Nós ensaiamos juntos, não foi exatamente o que ocorreu no viaduto de BH. Eu não participei do projeto, não sei como aconteceu, tá? Mas eu posso afirmar para vocês que todos aqueles tópicos, toda aquela história que eu montei para vocês participarem junto comigo, todas aquelas situações, elas são rotineiras de quem trabalha com projetos, tá? Com detalhamentos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que qualquer erro simples do seu projeto pode ocasionar um acidente grave lá na obra. Então, não confie em que alguém vai identificar o seu erro, né? Pense que o seu detalhamento ele é como se fosse um manual para ser executado lá na obra. Então, se você montar um manual bom, a chance de quem vai executar, acertar tudo é muito boa. Agora, se você montar um manual ruim, muito provavelmente vão acontecer um monte de problemas, um monte de erros na hora de executar. Tá? Quem nunca foi montar aí um Lego, alguma coisa do tipo, pegou um manual, né, às vezes ruim, impreciso, e cometeu um monte de besteira, montou tudo ao contrário, tá? Mas com concreto a gente tem uma questão um pouco mais importante, né? Depois que você concretou alguma coisa, para você corrigir um erro, dificilmente a gente vai poder demolir a estrutura e começar a fazer de novo, tá? Então, no geral, a gente cria alguma estrutura de reforço, se comete algum erro, alguma coisa do tipo, mas no fundo alguém vai pagar por essa conta. Então, quem for trabalhar com detalhamento, com cálculo, com projeto, dê sempre o seu melhor, faça um projeto muito bem detalhado, imagine que quem vai construir não pode ter nenhuma dúvida sobre como é que aquela estrutura tem que ser executada corretamente, porque lá na obra as condições são ruins, os profissionais que estão lá montando a sua estrutura muitas vezes não têm muito conhecimento técnico para ler e interpretar uma informação falha sua. Então, facilite a vida de quem vai montar, de quem vai dobrar os ferros, enfim, de quem vai executar a sua estrutura e por aí vai. Ok? E por último, nosso último tópico aqui, antes da gente entrar na parte prática, né? Como é que a gente trabalha com detalhamentos? Existem duas maneiras. O método tradicional CAD, vamos assim dizer, né? Onde a gente tem informações, ou melhor, onde a troca de informações ela não é centralizada, ela é um pouco bagunçada. Então, o engenheiro de cálculo pega o resultado que ele pegou do software de análise, né? Faz um croquis do que tem que ser projetado para as barras, um croquis num papel sulfite mesmo, passa para o desenhista, passa para o projetista, aí no meio o projetista ele encontra alguma coisa que não dá para executar, aí ele chama um outro engenheiro que vai fazer uma alteração, só que essa alteração ela não vai ser catalogada, não vai ser, por exemplo, compartilhada com o primeiro engenheiro, ou com a arquitetura, ou com o responsável pelas instalações. Então, a chance da gente cometer erros é muito grande. E essa imagem aqui, ela demonstra perfeitamente como é que funciona, né? Parece um pouco bagunçado, o engenheiro de cálculo mostrando, né? Realmente passando papéis aqui de uma pessoa para outra. Mas se você chegar ali para alguém no meio e perguntar se não poderia fazer algo um pouco mais preciso, melhor, eles vão falar que funcionam assim há mais de 30 anos e que, comparado com outros escritórios, eles erram muito pouco. Tá? Então, existe um outro método, não é mais recente, né? Até pouco tempo atrás a gente falava que o BIM era algo recente, não é mais recente, onde a troca de informações é muito mais organizada. Todos participam, todos têm acesso a tudo que ocorre durante o desenvolvimento do projeto. Então, o meu detalhamento, a gente vai ver, ele é sempre feito com base nas informações de um modelo 3D, um modelo BIM, né, no qual qualquer um pode enxergar esse modelo, comparar os meus detalhamentos 2D e ver se está certo. É óbvio que
ainda assim, sempre vai existir chance de errar, mas é muito menos que um erro ocorra, e muito mais provável que se a gente cometer algum erro, que ele seja visto em uma etapa bem antecipada, provavelmente antes de uma etapa de execução. Ok? É assim que eu espero que vocês trabalhem assim que saírem da faculdade. Isso aqui, no fundo, não é uma foto futurista, isso aqui é a realidade, tá? Essa é uma foto já um pouco antiga, de 2014 ou 2015, não sei, tirada durante uma reunião de projetos, onde o projeto estava sendo discutido, né, por meio de um modelo IFC, uma plataforma de colaboração chamada BIM Plus. Então, eles estavam usando ali uma TV touchscreen para discutir, gerar modelo, analisar, todo mundo podia enxergar muito melhor os detalhes da estrutura. Então, aqui em cima, no canto superior direito, a gente tem uma mensagem do governo do Reino Unido, né, que traduzindo essa mensagem, mais ou menos, diz o seguinte: todo o setor próximo do BIM verá o Reino Unido como um líder mundial em uma nova era construída digitalmente, oferecendo novas formas de trabalhar. Essa mensagem foi alguns anos atrás, quando o governo do Reino Unido lançou um plano de adotar o BIM em todas as obras públicas. Não sei se eles deram sorte, mas hoje o Reino Unido é um dos países líderes na adoção do BIM em obras públicas e obras privadas. Tá? No método CAD, essa tarefa de discutir o projeto, geralmente a gente faz uma mesa grande, coloca diversos desenhos, né, folhas A1, e aí a gente se reúne em volta dessa mesa, com todos os papéis, e discute, fica caçando os desenhos ali, a parte das estruturas, para tentar entender. Então, independentemente se a gente vai discutir o projeto em uma televisão ou em volta de uma mesa, né, os papéis ainda, a impressão, a documentação no papel, ela ainda é importante, tá? Na nossa indústria, a gente não tem capacidade ainda de construir e executar uma obra só com um modelo 3D. Então, nós vamos falar agora bastante sobre desenhos 2D, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que em um fluxo de trabalho BIM, não existe um desenho 2D sem primeiro existir um modelo 3D, ok? Não existe uma tabela que a gente vai extrair de quantidades, de informações dos nossos ferros, né? Sem que tenha um modelo 3D com essas informações. Fica tudo uma coisa vinculada à outra. Então, agora nós vamos montar o nosso manual do Lego aqui, né? Nós precisamos sempre pensar em quais informações quem vai construir precisa, quais são as informações que são importantes para aquela estrutura ser executada. Então, por exemplo, nós precisamos, né, da quantidade de material, nós precisamos de um detalhe, vamos dizer, isolado da peça e também da localização daquela peça na estrutura geral. Vamos lá. Vamos abrir o Allplan para ver como é que as coisas funcionam. Como é que eu compartilho aqui outra tela? Vocês estão vendo? Então, sim. Estão vendo a tela do software aqui, né? Uhum. Legal. Bom, só pegar uma água aqui. Eu vou só desligar a câmera aqui, porque a câmera fica na frente do meu monitor, e aí ele vai me atrapalhar. Só mais um segundo. Vou tirar ela da frente do monitor. Bom, então esse aqui é o Allplan Engineering. Tá? Aqui em cima nós temos as ferramentas do software, elas ficam agrupadas aqui em disciplinas, arquitetura e engenharia. Dentro da disciplina a gente tem subgrupos de ferramentas, por exemplo, as ferramentas de armadura, de detalhamento e modelagem de armaduras do software. À esquerda nós temos aqui as paletas, por exemplo, a paleta de propriedades, todo software tem, né? Ao centro nós temos as nossas áreas de trabalho. Então aqui é onde a gente vai ter o nosso modelo 3D e aqui é onde a gente vai extrair também os nossos detalhamentos 2D.
E aqui embaixo a gente tem a barra de comando do software. Quando acessar uma ferramenta, ele vai pedir para que eu insira alguma distância, para que eu clique em algum ponto, alguma coisa do tipo. Okay? Mas o nosso minicurso hoje não vai ser ensinando vocês a manusearem o plano, sim para a gente entender melhor os aspectos de detalhamentos. Então, eu escolhi duas estruturas para mostrar para vocês hoje. Uma edificação com laje protendida. Então, na edificação, a gente vai ver detalhamentos de forma, detalhamentos da armadura de uma viga, detalhamento da armadura de uma laje e proteção de uma laje. E a gente vai ver uma outra estrutura um pouco mais robusta, uma base eólica. Basicamente, a gente vai utilizar a base eólica para comparar quais são as diferenças entre detalhamento de uma edificação e de outras estruturas. Vamos ver que a lógica é a mesma, tem pequenos itens, às vezes, que são um pouquinho diferentes. Bom, vamos entender então. A gente vai começar pela forma cronológica que a obra vai sendo desenvolvida. Então, a obra é construída de baixo para cima, a gente vai começar pelas fundações. E, geralmente, os primeiros desenhos emitidos são os desenhos de forma. Okay? A gente sempre tem que pensar quais informações que a obra precisa para executar. Então, na execução da nossa fundação, o primeiro passo deles é criar o gabarito ou a tabeira. Tá? Então, a gente vai desenhar, vai detalhar de forma que quem estiver lá na obra consiga executar isso. Vamos lá. O primeiro passo aqui é eu criar a minha prancha, a minha planta das minhas fundações. A gente tem dois tipos de desenhos de forma, tá? Acabei não falando. Um deles é o desenho de locação, o desenho de situação, o desenho de implantação ou arranjo. Basicamente, nesses desenhos, né, a gente mostra aonde estão cada uma das estruturas. Então, eu tenho uma sapata aqui, uma outra sapata aqui. É um desenho que a gente consegue enxergar várias estruturas de uma só vez. E a gente tem depois o desenho das estruturas isoladas. Então, essa aqui é a minha sapata 1. Eu vou mostrar que ela está nessa posição e depois eu vou mostrar o detalhamento isolado dela para que ele consiga executar a forma. Então, vamos começar pelos desenhos de situação aqui. Eu vou abrir uma ferramenta aqui para extrair um desenho 2D, tá, da minha estrutura. O modelo, eu não vou entrar muito na parte de modelagem, principalmente de estruturas mais simples aqui com vocês. Tenho certeza que qualquer um de vocês conseguiria aprender aqui rapidamente como modelar esse tipo de estrutura. Basicamente são caixas, seções que vocês vão estudando. É muito parecido com o SketchUp, é um software bem simples para modelagem. Tá? Então, eu peguei minha ferramenta aqui de detalhamento para extrair um corte. Posso definir horizontal ou vertical. No caso aqui eu vou fazer uma planta, então vai ser vertical. E eu vou pedir para ele extrair um desenho para mim aqui. Então, esse é o meu modelo 3D, tá? Aqui em cima. E aqui já é um desenho 2D. Qualquer modificação que eu fizer no meu desenho 3D, no meu modelo 3D, eu vou sofrer essa modificação aqui. Então, deletei essa pata, né? Ela sumiu já no meu desenho. Eu posso fazer ao contrário também. Se eu movimentar, por exemplo, a minha sapata aqui por meio desse desenho, no meu modelo ela também vai ser movimentada. Tá? Então, uma coisa está sempre diretamente ligada à outra. Bom, então vamos pensar aqui. Ele para executar aqui o gabarito ou tabeira, ele vai criar essas linhas depois, né? São como se fossem eixos. Então, faz sentido que a gente coloque eixos aqui no nosso detalhamento. Vou pegar uma ferramenta de eixos, e aí eu preciso colocar esses eixos em cima, passando em cima das minhas estruturas. Eu vou só copiar esse texto aqui, e o que identifica as distâncias entre um eixo e outro. Então, copiei aqui para uma direção, copiei aqui para outra direção. Agora eu posso colocar esses eixos aqui em cima do meu desenho. Legal. A numeração dos eixos, se aqui em cima é número ou aqui na esquerda, se é letra, tá? É um gosto de cada um. Eu, por exemplo, gosto bastante de deixar os números aqui em cima, da esquerda para a direita, crescente, e as letras aqui na esquerda, de cima para baixo. Mas cada um faz de um jeito. Então, para ele conseguir executar, eu ainda preciso identificar as dimensões, para que ele crie, para que ele coloque depois essas linhas. Então, aí a ferramenta CAD comum, vou pegar uma ferramenta de cota aqui, e vou cotar a distância entre um eixo
e outro. Com isso aqui, provavelmente ele já consegue colocar as linhas, né, em cima do tabeiro. Eu vou criar também cotas aqui na horizontal. Bom, reparem que tem algumas fotos que eu já tinha deixado, inclusive, prontas aqui, que dentro do desenho, tá? Por quê? Existem sapatas que estão levemente excêntricas em função do eixo. Ao invés de eu criar dois eixos muito próximos um do outro aqui, né, que ia ficar até difícil de ler a numeração deles, a gente cria um eixo principal e as sapatas que estão levemente deslocadas em função desse eixo principal, a gente coloca uma cota. Existem sapatas, por exemplo, que estão 100% centralizadas em cima dos eixos. Basicamente, com isso aqui, ele já conseguiria fazer não só os eixos principais, como as linhas de fundação. Okay? Então, resumindo, a nossa planta de situação aqui das sapatas, ela teoricamente estaria pronta, e o próximo passo seria a gente começar o detalhamento das formas isoladas. Mas a gente precisa fazer um link entre esse desenho de situação e os próximos desenhos das sapatas isoladas. Então, por exemplo, eu vou detalhar a sapata do tipo 1, né? E aí eu preciso identificar qual dessas aqui que é a sapata do tipo 1. Então, a gente vai colocar alguns textos aqui identificando, com algumas informações extras ainda, sobre esse nosso desenho. Então, vou pegar uma ferramenta aqui de identificação de elementos, né, de textos, a gente chama de tags, uma coisa, cada um chama de um jeito. Vou escolher algumas sapatas aqui para puxar essa informação, e eu vou escolher um padrão de informações que eu quero extrair aqui. Então, a sapata 01, tipo 2, aí depois a dimensão aqui de 100 por 80, a cota da base, né, a cota do fundo do elemento, depois o VK aqui é um esforço da fundação. Então, todas as sapatas zeradas, eu acabei não inserindo essas informações ainda no meu modelo, tá? Mas aí a gente sai colocando, então, essas informações aqui. Eu tenho até um botão que ele vai jogar todos os textos para mim, só que ele vai jogar no centro da peça, depois eu teria que movimentar. Então, como são poucos elementos, eu prefiro colocar um a um manualmente. O ideal seria que eu colocasse em todos os elementos. Mas vamos parar por aqui. Bom, existem outras maneiras que a gente poderia detalhar, talvez mostrar alguma informação. Talvez não precisasse colocar a cota da base aqui e o esforço em cima do desenho, porque o desenho se torna um pouco pesado. Então, aí existem, vamos assim dizer, pessoas que detalham, às vezes, um pouquinho diferente, mas no resumo, isso aqui é um padrãozão. Por exemplo, eu posso tirar aqui uma tabela que leia essas informações, e aí eu poderia retirar do meu desenho aqui de cima. Vou pegar uma tabela de resumo, sapatas, não, cadê? Cargas das sapatas simples. Tabela de cargas. Coloquei aqui. Então, ele tem essas informações, ó, cota da base, o esforço, ele tem inclusive as coordenadas, não tem problema se eu repetir, né, aqui, essas coordenadas, elas estão referenciadas provavelmente com algum marco zero, enquanto aqui eu tenho uma representação com cotas. Então, as duas, teoricamente, vão entregar para a obra a mesma informação. E agora sim, a gente terminou o detalhamento da nossa planta de locação das fundações. Antes de partir só para o detalhamento das sapatas isoladas, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão de escalas. Para a gente falar um pouquinho melhor das escalas, melhor a gente ir lá para o layout. Então, aqui a gente tem dois desenhos que os dois são o mesmo desenho, só que estão em escalas diferentes. Esse aqui está na escala 1 para 50 e 1 para 75. Por que dentro de um projeto eu escolho determinada escala para cada desenho, né? Primeiro, existe geralmente um padrão, tá? Detalhamento de forma, geralmente as pessoas fazem na escala 1 para 30 ou 1 para 25. O objetivo da escala principal é fazer com que os desenhos caibam dentro de um papel. Então, é justamente esse o motivo da gente escolher escalas específicas. A gente tem que escolher alguma escala que permita com que a redução, né, da representação da nossa estrutura caiba dentro de um papel A1. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia até utilizar a escala 1 para 75. Vamos lá, agora sim eu vou para
o detalhamento das sapatas isoladas. Bom, então eu vou tirar 2 detalhes, tá? De uma das minhas sapatas. Vou tirar da sapata tipo 1. Primeiro eu vou tirar uma planta na escala 1/25, e depois eu chamo isso aqui de desenho principal, e depois a gente vai tirar desenhos secundários, já vai ficar mais claro por que a gente tem desenho principal e desenho secundário. Então a sapata tipo 1 é essa aqui. Provavelmente existem outras aqui que têm exatamente as mesmas geometrias, né, dessa tipo 1, e aí eu preciso ficar detalhando várias vezes a mesma sapata. Okay? Então, vamos lá. Vou tirar, de novo, uma planta. Vou chamar essa planta de 0,1. Só que agora eu vou determinar uma região que eu só consiga ver essa sapata aqui, e não as outras. Menos fazer uma caixa de corte aqui, para tudo que estiver dentro dessa caixa de corte, a gente vai conseguir enxergar depois o nosso desenho 2D. Extrair meu desenho, vou colocar ele aqui. Tá. Existem alguns elementos que também estão dentro dessa caixa de corte, então eu vou utilizar uma ferramenta aqui do software para remover essas vigas que estavam ali dentro. Não quero representar elas. E eu vou tirar mais um desenho aqui, uma elevação, vou chamar essa elevação de 1, e vou representar ela direto aqui em cima. Então, eu determinei uma posição aonde esse desenho vai estar cortando, né? Então, dependendo da posição que tiver, eu vou enxergar a estrutura de uma determinada maneira, e depois da posição eu preciso determinar a profundidade e a direção, se eu estou olhando para cima, se eu estou olhando para baixo. Então, eu vou colocar para cima até enxergar o restante. E colocar o meu desenho aqui também. Remover as vigas que apareceram aqui também. Basicamente, para ele executar a forma de madeira ou a forma metálica, né, essa aqui é a forma de uma sapata, geralmente ele faz uma forma retangular, e aí depois ele utiliza de alguns recursos aqui de um suporte, né, porque eu tenho aqui uma inclinação, então ele utiliza alguns recursos de suporte aqui para, vamos assim dizer, delimitar a área do pilar. E aí depois criar, por exemplo, essa forma aqui que é um pouco mais complexa da gente ficar desenhando as dimensões reais, né, em um plano 2D, já que ele está num plano inclinado. Então, a ideia é que a gente dê agora as informações para que ele execute, né, tanto esse retângulo quanto essa dimensão do pilar aqui. Vou pegar novamente a ferramenta de cota aqui, eu vou cotar todas as dimensões possíveis aqui, que eu acho que são importantes para ele executar essa estrutura. Então, eu coloquei umas cotas que eu chamo de cotas parciais, né, ligada a cada um dos pontos que estão aparecendo aqui, e a gente costuma criar também cotas totais. Sei que a pessoa poderia somar e chegar no valor, mas para que ele não precise pegar um calculador ou fazer uma conta de cabeça, é muito simples a gente fazer. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra direção. Então, nesse desenho principal aqui, eu consegui representar 2 eixos, um plano da minha estrutura, né? As dimensões x e y. E aí, por isso que eu preciso de um desenho secundário para representar outras dimensões. Basicamente, a gente cria seções sempre que a seção do elemento mudar. Então, aqui é um elemento simples. Uma seção estaria muito bom para a gente entender. Tá? Mas um elemento que tenha seções variáveis, a gente vai ter bem mais detalhes do que esse aqui. Então, nesse outro desenho aqui, a gente vai representar as dimensões que eu não consegui apresentar no desenho de cima, que são as elevações do meu desenho. Ok? E eu vou fazer também, replicar aqui as dimensões, aqui no caso, na direção X. Por mais que elas sejam repetidas, às vezes é muito importante para que a pessoa consiga fazer uma referência, né, da planta com a elevação. Então, ó, essa dimensão 25 é essa de 25 aqui. Okay? Fica mais fácil o entendimento. E isso aqui é o nosso detalhamento da peça isolada. Bom, nesse primeiro detalhamento, a gente colocou uma tabela de coordenadas, vamos dizer, uma tabela que complementa as informações da planta. Nesses tipos de desenho aqui de forma, geralmente a gente costuma colocar informações para serem executadas as formas dos elementos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela que
ler as informações, um resumo de sapatas, que vai ler as áreas de forma, volume de concreto e outras informações. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho a sapata tipo 1, ela aparece apenas uma vez dentro do meu projeto. A área dela é de 1,78 metros quadrados. O volume que eu acabei de ver, tá? Não sabia que ele estava zerado, devo ter errado alguma coisa na minha programação da lista, mas é só para a gente exemplificar aqui. Então, do tipo 4, eu tenho 12 sapatas, cada uma tem 1,87 metros quadrados. Então, no total, para ele executar essas sapatas, ele vai precisar de 22,4 metros quadrados de área de forma. Então, essa aqui já é uma lista mais quantitativa, não é uma lista, vamos assim dizer, complementar ao detalhamento. E eu posso ter também listas, por exemplo, dos pilares. Aí, cada um detalha mais ou menos do jeito que entende que vai ser mais fácil para a obra executar. Okay? Antes da gente partir agora para a parte de detalhamento de armaduras, vamos entender também um outro aspecto importante. Por que o meu desenho é todo colorido? Por que essa linha é verde, essa é azul, essa é vermelha? Né? Basicamente, cada cor aqui, ela vai ser impressa, todas as cores vão ser impressas em preto e branco. Né? Na verdade, em preto, o fundo do papel é branco, elas vão ser impressas em preto. Mas cada cor aqui, ela representa para mim, na hora de imprimir, uma espessura de linha. Vamos entender por que essa espessura de linha. Eu vou colocar tudo preto e branco e vou colocar para ele exibir as espessuras. Então, a linha vermelha, ela é uma linha mais fina. Tá? Ela me dá a sensação, entre aspas, né, de que ela está mais distante da minha visualização, do meu observador. Já a linha azul é uma linha mais espessa. Ela dá a sensação de que eu estou enxergando ela bem na minha frente. E a linha verde é uma linha intermediária. Então, a gente tem, vamos assim dizer, normas, né, regras de representar se a estrutura, se a linha está escondida lá no fundo do meu desenho, ou se ela está passando exatamente em cima da posição do meu corte, ou se ela não está passando em cima do meu corte, como, por exemplo, essa linha no pilar, ela não está passando em cima aqui do meu corte, né? Essa aqui seria essa mais espessa, e essa aqui seria a visualização dessa aqui. Então, ela não está passando em cima, mas ela é visível, ela não está escondida atrás de um outro elemento. Okay? E por que dessas cores que nós temos aqui? Vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta. Né? Vamos voltar para as cores. Então, antigamente, é uma questão cultural. A gente desenhava no nanquim, né? Existiam canetas com espessuras diferentes. E a cor da tampa dessas canetas ou do fundo dessas canetas, né, era o que fazia a gente identificar mais facilmente qual que era a espessura daquela caneta. Então, se a caneta era de tampa vermelha, era uma caneta de 0,01 milímetros de espessura. Se era uma caneta verde, era de 0,03 espessura. E aí fica mais fácil a gente, quando está trabalhando no detalhamento em um software CAD aqui, né, que a gente enxergue por cores, não espessuras, porque às vezes a gente tem duas linhas que têm espessuras muito próximas e por cores a gente identifica melhor o resultado final. Então, se eu, por exemplo, vir aqui no meu corte, né, ele está passando para cima, ele está passando bem no meio desse pilar aqui. Se eu trouxer esse ponto um pouquinho para baixo, de forma que ele não passe o meu pilar, aqui, por exemplo, eu vou enxergar essas linhas aqui, ó, tudo como verde, e não como azul mais igual tinha antes. Então, ficou verde, se eu dar um Ctrl Z aqui e voltei, ficou azul. Tá? Então, o software ele automatiza esse processo para a gente, de entregar um resultado, já que a gente... eu não preciso ficar escolhendo cores para desenhar. Tá? Diferentemente, quando a gente está trabalhando puramente com 2D, a gente vai lá, pega a linha verde, desenha aqui, pega uma linha tracejada, desenha aqui, a gente precisa imaginar como vai ser a nossa estrutura, sem ter um modelo 3D. Claro que depois de um tempo vocês vão pegando na prática, mas provavelmente vocês devem concordar comigo que é muito mais fácil a gente trabalhar com o modelo e depois simplesmente só sair, extrair nos desenhos, escolhendo a posição com que eu estou criando os meus cortes, com que eu quero enxergar a minha estrutura. Vamos lá para a parte de armadura, então. Vamos começar pelas armaduras passivas da viga, que é o clássico, né? A primeira estrutura que a gente aprende ao calcular dentro da engenharia, no concreto armado, é uma viga. Bom, eu não vou utilizar
Nesse caso aqui, as ferramentas para modelar barra a barra com vocês, eu vou aproveitar e mostrar aqui alguns recursos que a gente tem de objetos paramétricos, tá? Que a gente tem, esse recurso é muito importante quando a gente fala de fluxo de trabalho BIM. Então, eu poderia vir aqui, pegar a ferramenta, criar um estribo, distribuir o estribo, depois criar uma barra, fazer uma a uma, mas principalmente para esses elementos que são mais conhecidos, que são praticamente usuais em todos os projetos, o software ele conta com, você pode parametrizar, ou no caso aqui, ele tem uma biblioteca já com diversos elementos paramétricos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma parametrização para criar o modelo da armação de vigas, colunas, paredes, estruturas um pouco mais complexas. Então, aduelas, bueiros, caixas de visita, pilares e vigas pré-fabricados. E aqui, no caso, eu vou usar essa aqui de vigas in loco. Então, nessa parametrização, eu tenho aqui algumas variáveis, alguns parâmetros que eu insiro para determinar, por exemplo, qual que é o diâmetro da minha barra, qual que é o tipo de estribo, se é fechado, aberto, distorção, qual que é o comprimento de uma barra, quais são os cobrimentos da barra. E aí a gente, então, preenche esses valores e posiciona em cima do nosso modelo. Eu vou rotacionar essa viga aqui para colocar ela dentro dessa outra, dentro do meu modelo. Vou fixar aqui a coordenada Z e depois eu consigo colocar em planta sem precisar me preocupar com a cota da viga. Ok, então eu inseri o modelo das armaduras aqui dentro da minha viga e nos meus detalhamentos ele acabou de aparecer já esses desenhos. Tá? Se eu der um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, some, quando eu inseri, apareceu automaticamente tudo que estava lá dentro. Então, vamos começar a falar um pouquinho de detalhamento de armaduras. A gente tem aqui um corte principal, como se fosse o nosso desenho de situação, mas é um desenho de situação para barras, não para forma. E depois a gente vai extraindo seções, que seriam, entre aspas, os desenhos isolados de algumas das barras. Eu vou começar com vocês mostrando o detalhamento do corte, depois a gente faz a elevação. Então, primeiro detalhe que a gente precisa colocar no nosso corte aqui é sempre extrair as barras com as dimensões que elas devem ser dobradas. Eu poderia até cotar aqui dentro, mas se eu tenho um desenho que tem muitas barras, ia ficar um desenho cheio de textos, eu não ia saber qual cota que era para qual barra. Então a gente costuma fazer o que eu chamo aqui de puxada das barras para o lado de fora. Ok, então nessa puxada a gente tem a dimensão das dobras, a gente tem o comprimento total da barra, o diâmetro da barra, a posição que essa barra, como se fosse uma identificação dessa barra no nosso projeto, e a quantidade total dessa barra. Então, lá na obra, quem for fazer o corte das barras vai pegar aquela barra de 12 metros que foi comprada, vai cortar 272 centímetros, né, uma barra reta, e vai executar essas dobras. Ele vai fazer isso 69 vezes, ok? Por isso que a gente precisa desse tipo de detalhe. Aqui dentro do corte, é importante que a gente identifique qual que é o N1. Aqui no caso, a gente só tem praticamente uma barra que poderia ser o N1, né? A única que parece com essa aqui do lado de fora é essa que está aqui. Mas em situações onde a gente tem várias barras, isso é muito importante. E de qualquer forma, a gente, mesmo não sendo importante, é meio que uma cultura a gente sempre indicar qual que é o N1 aqui dentro do corte. Então, puxei uma informação dessa barra aqui no formato de texto, indicando que esse é o meu N1. Tá. Um outro tipo de detalhe é, por exemplo, cotas de barras. Então, para essas barras aqui, essas bolinhas, é como se eu estivesse cortando elas transversalmente, eu enxergo elas como bolinhas, a gente não vai puxar, não nesse corte aqui, a dimensão dela. A gente vai fazer isso depois nessa elevação. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai puxar uma cota de barra. Aí eu vou escolher algumas informações que eu quero que apareçam.
Então, por exemplo, ó, são 4 barras do N5 feed 12. Aí eu vou posicionar esse texto aqui. Cadê? Vamos por aqui. Aqui em cima. Eu vou fazer o mesmo também, por exemplo, para essa barra. Opa, puxei da mesma. Para essa barra aqui. E vou colocar aqui também. Então, as barras inferiores, para ficar um detalhamento um pouco mais limpo, eu vou puxar elas aqui embaixo. E, basicamente, esse corte aqui estaria montado. Vamos fazer uma modificação no nosso projeto. Essa parametrização que eu utilizei, por exemplo, ele não cria um estribo duplo. Estribo duplo é quando a gente tem, entre aspas, 2 estribos dentro da mesma seção. Tá? Um vem mais ou menos exatamente um pouco mais da metade, o outro geralmente espelhado para o outro lado. Então, se eu fizer qualquer modificação nas minhas barras também, por exemplo, eu posso fazer tanto pelo modelo quanto por esse corte. Eu vou fazer no caso aqui, por aqui, que é o lugar que eu consigo pegar os pontos e não ter risco de pegar um ponto da forma, por exemplo. Então, vou pegar esses 2 pontos aqui da lateral do estribo e vou diminuir, usar o Stretch, que é uma ferramenta CAD, para diminuir ele. Então, agora eu vou espelhar esse estribo para o outro lado, só que eu não vou fazer aqui por meio desse desenho, porque se eu fizer, eu vou estar espelhando só o primeiro trecho que tem um espaçamento menor. Então, eu vou vir aqui na minha planta e utilizar uma ferramenta CAD normal de espelhamento. Ok. Essa segunda barra, eu também preciso indicar que ela é o N1. Por mais que esteja bem claro ali, né? Só tem 2 barras, enfim, mas vale a pena a gente indicar que ela também é o N1. Então, eu vou puxar aquele mesmo textinho aqui para outra barra. E aqui na parte lateral, a gente costuma também trazer o desenho dessa outra barra. Só que a gente traz de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou utilizar uma ferramenta que fica logo aqui embaixo da primeira que eu utilizei. Ela tem algumas particularidades na hora de apresentar a barra. Ele traz com uma linha tracejada. O que eu faço, e a maioria dos escritórios fazem, quando a gente tem uma réplica dela, a gente remove as dimensões, que elas já estão, teoricamente, aqui apresentadas uma vez. E esse texto aqui também a gente remove ele, porque aqui já tem a quantidade total de todas as barras da minha vida. Agora a gente pode, por exemplo, criar outros cortes. Né? O corte BB. Vou criar um pouco passando aqui para a direita. A gente vai criar cortes sempre que alguma barra nova aparecer, que mudar alguma situação, enfim. A gente precisa representar todas as situações possíveis do nosso modelo com os nossos cortes. Então, eu vou copiar essa caixa de corte aqui, uma situação aqui mais para frente, onde eu tenho uma barra nova. Vou copiar, aproveitar essa representação que eu já fiz uma vez, vou copiar ela para o lado, só que ela está vinculada ainda com essa região, então eu vou abrir ela e vou vincular com a nossa caixa B. Tá. Só que ele, por algum motivo, ele não pegou barra aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a profundidade do corte para as barras aparecerem. Legal. Então, a ideia aqui é que a gente faça os mesmos detalhamentos. Né? Eu vou puxar o textinho da barra aqui. Essa aqui também. Repara que quando eu copiei, ele removeu um dos textos. Ele removeu o N11, porque o N11 ele já não existe mais nessa região. Mas eu tenho uma barra nova, que é o N13. Então, eu vou puxar uma cota dela aqui também. Bom, falta só a gente fazer essas representações aqui dos estribos. Então, a gente faz um pouquinho diferente, já que essa barra apareceu primeiro nesse corte aqui. A gente vai utilizar a mesma ferramenta que a gente criou, essa representação um pouco mais simplória aqui. Então, eu vou colocar aqui.
Só que aqui a gente vai mexer um pouquinho nesse texto. Eu não vou apresentar a quantidade, porque a quantidade total a gente apresenta só uma vez. Isso aqui indica que a pessoa ela tem que fazer 138 vezes essa barra para essa viga inteira. Então, se eu mostrar aqui 138 e 25, ele vai acabar fazendo mais vezes. Então, a gente acaba deletando esse texto e criando um texto muito similar, com essas mesmas informações aqui, menos a informação da quantidade. Tá? Então, tem um padrão aqui que ele já puxa esse texto. Vou colocar ele aqui embaixo, sem setinha. E essa barra, que é uma réplica dentro desse corte, a gente faz exatamente como a gente fez essa primeira. Então, coloco ela ali do lado e vou remover todas as informações. Essa. Se eu tivesse outros cortes que o N1 aparecesse, a gente ia fazer exatamente como nesse corte BB, tá? Essa representação aqui. Bom, na planta, na elevação, a ideia é exatamente a mesma. As barras que a gente consegue enxergar o formato delas, a gente vai puxando elas aqui para cima. Então, eu vou vir nessa barra aqui e vou puxar ela ali para cima. Vou vir nessa barra aqui, para não ficar uma em cima da outra, né? Eu vou dar uma distância entre as duas. Vou vir nessa barra aqui, e aí eu vou colocar na mesma altura que essa, na mesma altura que essa, então eu vou intercalando para ficar meu desenho mais limpo. E essa aqui. Bom, precisaria aqui, né, dar uma organizada nos textos para tirar eles de cima aqui das informações. Então, isso aqui também é uma questão de gosto. Cada um faz do jeito que acha que o desenho fica mais bonito, mais apresentável. Aqui realmente é uma questão de gosto, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer esse texto aqui para cima, apagar esse aqui de baixo, e vou sempre colocar o texto centralizado com a dimensão da barra. Legal. Uma informação adicional que a gente costuma colocar quando as barras são longitudinais é a emenda por traspasse. Então, essas barras estão emendadas aqui, uma região. Eu não vou finalizar uma barra e começar outra, né? Eu preciso ter uma região aqui onde eu tenho as duas barras para que os esforços sejam transferidos de uma barra para outra. Então, isso a gente faz com cotas. Tá, deixa eu ver, pegar uma cota aqui. Acho que não tenho nenhuma. Deixa eu abrir meu padrão de detalhamento. Puxar uma cota daqui. Então, a gente costuma detalhar aqui entre as duas barras, até por isso que eu faço uma distância entre uma e outra. E aí, eu puxo cotas aqui. Tá? Provavelmente, nos meus parâmetros lá, as emendas de traspasso são valores, não é 73,4, provavelmente é 70 centímetros, é de 10 em 10 centímetros. Que provavelmente eu errei alguns parâmetros lá, mas não tem problema, é só para a gente aprender mesmo. E aí eu vou criar cotas sempre que eu quiser apresentar uma emenda por traspasse. Então, daqui, depois daqui, depois daqui, até aqui. Maravilha. E falta fazer da mesma forma que a gente fez aqui, né? As informações das barras pingadas, a gente vai fazer para os estribos aqui. Então, aqui a gente mostrou o desenho do estribo e fez a cota para os pingados. Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente mostrou, entre aspas, né, o que não são mais pingados, as barras principais, as longitudinais, as positivas e negativas. E aqui a gente vai criar cotas para os estribos. Então, a ferramenta é a mesma, só vem posicionando as cotas aqui. Só que aqui, ao invés de mostrar 6N1 feed 8, eu vou tirar o diâmetro, que não é uma informação muito importante para apresentar nesse desenho. O mais importante aqui é mostrar o espaçamento, para que ele chegue lá na obra e coloque, eu preciso de 6 barras com 10, depois eu preciso de Y barras com 10. Então, eu vou mostrar aqui sempre essa informação do espaçamento. Aqui. Acabando. E, para finalizar, aqui.
Então, com isso, provavelmente quem está lá na obra vai conseguir montar os ferros dentro da nossa viga. A gente costuma sempre colocar, né, listas. Essas listas elas estão relacionadas também com a parte de aquisição de material, né? Então, eu vou pegar aqui uma lista de aço. Ele vai mostrar para mim as informações, por exemplo. Bom, o N1, eu preciso, ela é diâmetro de 8 milímetros. Eu preciso de, no total, 138 barras dessa. Cada barra dessa, ela tem o comprimento unitário de 216. E no total, então, eu preciso comprar 298 metros do diâmetro FID 8 só para criar o nosso, só para dobrar o nosso N1. Assim, eu tenho para cada uma das outras barras aqui, ok? Tenho também um resumo de aço, aí sim é mais direcionado à compra de materiais ainda. Então, ó, ele resume aqui por diâmetros. Então, do diâmetro de 8 para essa viga, a gente precisa de 298 metros. Do diâmetro de 12, que ela aparece mais uma vez, ou 16, né? Diâmetro de 16, a gente precisa de 91 metros. No total, 144 quilos. Então, o peso total de aço que vai dentro dessa viga aqui são 305 quilos. Okay? E existem outros tipos, aí cada escritório acaba criando as suas listas. Então, por exemplo, uma lista que ela ocupa um pouco mais de espaço, mas é uma lista bem apresentável, é quando a gente tem essas mesmas informações e, adicionalmente, também a gente pode puxar o desenho da barra. Só que acaba que isso aqui, quando a gente for plotar, quando a gente for imprimir, ele vai ocupar mais espaço na nossa folha. Então, geralmente a gente trabalha, principalmente para esse tipo de estrutura, com esses padrões de listas. Vamos então para a nossa próxima estrutura, o detalhamento das armações de uma laje. Ativa, passiva. Ok, para a laje aqui, eu acabei escolhendo uma solução até que é bastante utilizada, mas um pouco diferente talvez do que vocês conheçam, que são as telas soldadas. Então, em vez de comprar barras de 12 metros, cortar essas barras, depois amarrar com arame, né, existem alguns padrões de telas que elas já vêm soldadas, a pessoa simplesmente posiciona em cima da laje. Então, a montagem é muito facilitada e em algumas situações aqui, talvez a gente precise recortar essas telas, né? Enfim, vamos ver como é que funciona a questão de detalhamento para esse tipo de armadura. Então, aqui eu não vou utilizar nenhum bloco paramétrico, já vou usar as ferramentas nativas do software. Eu tenho uma ferramenta aqui própria para criar telas soldadas. A gente vai criar em cima dos nossos desenhos que vão ser já os detalhamentos finais. Tá? Então, isso aqui é o mesmo corte, a mesma planta, elevação que eu criei com vocês nos primeiros exemplos de forma. É a mesma ferramenta. Aqui eu venho clicando, então, em cima da minha laje para indicar ao software quais são as dimensões, qual que é a geometria que eu quero criar as minhas telas. Ok, então a gente tem algumas informações aqui do tipo de tela que eu estou usando, tá? Existe um catálogo enorme de telas. No Brasil a gente usa bastante essa Q159 aqui. Cada tipo de tela ela vai ter uma dimensão X e uma dimensão Y diferente, às vezes um diâmetro de barra diferente. Então, aqui a gente já está vendo mais ou menos a disposição das telas. A gente vai só configurar para ficar um pouco melhor essa disposição. Então, essas linhas aqui são, se a gente for enxergar aqui, a gente vê que eles posicionam as telas uma um pouco em cima da outra. A gente chama a emenda de uma tela com a outra. Então, eu vou diminuir um pouco a emenda para 20 centímetros, em uma direção e na outra. Eu vou fazer com que a minha primeira tela ela tenha 600 centímetros, ela seja usada por completo. Tá? Então, de 600 por 245 é uma tela completa. E aí eu vou modificar o comprimento da primeira tela, porque a última ficou muito pequenininha. Então, vou colocar aqui na primeira tela com um valor de 131, eu diminuí um pouquinho essa, para que a última ficasse um pouquinho maior também. Então, essa aqui é a disposição que eu queria nas minhas telas. Eu vou confirmar o OK. E aí, eu tenho elas posicionadas já dentro da minha laje. Bom,
Os detalhamentos, com essa ferramenta aqui que a gente utilizou, eles já saem boa parte prontos. Basicamente, o que eu faria aqui seria remover algumas cotas que estão muito próximas uma da outra, né, que está indicando as emendas, para deixar o meu desenho um pouco mais limpo. Mas isso aqui já é um detalhamento praticamente completo da minha planta. E com isso aqui eu já conseguiria executar, tá? Mas a gente pode inserir, complementar o nosso desenho para sanar possíveis dúvidas. Por exemplo, eu vou remover essas cotas aqui, que são das emendas que ele fez em planta. Provavelmente eu não faria, das emendas que ele fez na elevação, provavelmente eu não faria essas cotas se eu fosse detalhar. Okay? A gente representa 1, 2, 3 cortes em situações que são mais complexas, que podem haver alguma dúvida. Por quê? Aqui eu tenho uma viga, né? Por que eu tirei esse corte exatamente aqui? Porque eu tenho uma viga que ela é um pouco profunda. Então, para apresentar lá na obra que, independente da viga, as minhas telas vão continuar na altura da laje e não na altura da viga. Bom, assim como nas barras, eu tenho uma numeração para cada tipo de tela diferente. Então, essa é a minha tela 1, essa é a minha tela 3, 3. Né? Todas são do mesmo tipo, que é 159, mas essa aqui ela tem dimensões diferentes dessas outras aqui, que são a numeração 3. Então, para fazer esse link, né, dessa planta com essa elevação, eu vou também puxar os textos, as tags aqui nesse desenho. Vou pegar a ferramenta para isso. Selecionar todas as minhas telas, ele posicionou os textos. Eu vou movimentar, ficou um texto para cima, os outros para baixo, eu vou alinhar todos ali por cima. Tá? Muito bom. E aqui estaria então meu detalhamento, uma seção enxergando as minhas telas, okay? Para complementar esse desenho. Com isso, esses dois aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas, a obra já seria capaz de, na verdade até com menos às vezes, tá? A obra já seria capaz de executar, mas a gente pode complementar e facilitar o canteiro de obras um pouco mais, por exemplo, com listas de telas. Então eu tenho aqui, ó, uma tabela de telas, todas são do tipo Q159, mas eu tenho 20 telas do tipo Q159, que as dimensões delas são de 6 metros por 245. Então, essas são as telas que são inteiras, que eu não cortei nem um pedacinho delas. Agora, algumas outras, eu recortei. Ela ficou de 6 com 131 e assim por diante. E para facilitar mais ainda a obra, a gente pode também criar um diagrama de corte e dobra. Então, 20 telas Q159 com as dimensões completas, de 600 por 245. Duas telas Q159 com dimensão de 600 por 135. Então, agora, não tem mais nem como a gente complementar, aqui tem tudo que qualquer um precisaria para executar esse detalhamento lá em campo. Vamos falar agora um pouquinho de proteção. Então, aqui está o nosso modelo das proteções. Esse modelo eu não fiz com as ferramentas do software, eu decidi criar uma ferramenta minha paramétrica, deixa eu só abrir mais um arquivo aqui, para criar esse modelo. Para quem gosta dessa área de programação, o Allplan é um ótimo software, tem muitas opções para vocês parametrizarem, para parametrizar, e o mercado de trabalho, ele valoriza muito os profissionais que gostam desse tipo de função. Então, depois, não vai ser o foco, mas depois, quem quiser conhecer, a gente tem aqui no Allplan o Visual Script, que é uma programação, mas não é uma programação igual a gente está acostumado a ver na faculdade, é uma programação visual. A gente não escreve códigos aqui. É como se a gente estivesse buscando as ferramentas do software que estão aqui em cima e montando uma rotina. Então, modelo uma caixa, pego o comprimento dessa caixa e faço ele modelar uma armadura. Então, isso aqui é uma programação que a gente chama de programação visual. E eu fiz os cabos de proteção aqui, vocês estão vendo esse modelo, por meio de um bloco paramétrico que eu criei. Então, para utilizar esse bloco paramétrico, a gente tem aqui, né, os parâmetros. Primeira coisa, eu preciso selecionar um eixo
esse eixo, essa linha cian aqui, que vocês estão vendo, elas vieram do meu software de cálculo, tá? Como eu fiz a análise dos meus cabos, eu estou aproveitando a informação, não preciso refazer esse eixo aqui dentro do plano, aproveito, simplesmente seleciono ele aqui, defino uma direção para esse cabo, estou mostrando para o software que a direção do cabo é horizontal, e aqui a gente tem parâmetros, por exemplo, qual que é o número desse cabo? Bom, esse cabo é o C01, qual que é o diâmetro do cabo, qual que é a força de proteção, algumas coisas que depois a gente vai utilizar, principalmente para a parte de detalhamento. Então, criei um cabo e assim que eu fui criando todos os outros. Eu abro a ferramenta, seleciono o meu eixo que veio do modelo de cálculo, defino a direção do cabo e preencho os parâmetros que eu quiser alterar aqui. Bom, a modelagem está feita. Então, vamos falar um pouquinho dos detalhamentos. E seguindo o raciocínio que a gente vem tendo, né, de primeiro entender como é que essa estrutura vai ser executada para depois fazer o detalhamento. Então, os cabos, eles vão subindo. Geralmente, eles são retos aqui na planta. Raras exceções, quando a gente precisa fazer uma curva aqui para ancorar em uma outra estrutura. Mas, em elevação, esses cabos vão subindo e descendo conforme eles vão avançando na laje. Geralmente, nos meios dos vãos, aqui entre um pilar e outro, os cabos vão estar mais embaixo, mais próximos do fundo da laje, porque aqui a gente tem uma região que embaixo está tracionada, então a gente coloca o cabo justamente para comprimir essa região. Já aqui próximo, em cima dos pilares, a gente vai ter a região embaixo comprimida e a região em cima tracionada. Então o cabo aqui em cima do pilar já está passando por cima. A gente tem uma região que está tracionada em cima, a gente comprime para, entre aspas, zerar aquele esforço. Tá? Então, na hora de a gente executar, a gente tem que ficar subindo e descendo esse cabo. E aí existem essas cadeirinhas aqui, eles colocam alguma barra, alguma coisa de suporte, e aí cada uma dessas cadeirinhas, elas vêm de 1 em 1 metro, cada uma dessas cadeirinhas, ela tem uma altura específica. Então é isso que a gente precisa apresentar no nosso detalhamento. Né? De 1 em 1 metro, eu vou mostrar qual que é a altura da cadeirinha que ele tem que colocar. E aí, eu vou utilizar aqui aquela mesma ferramenta que a gente utilizou para identificar as nossas sapatas, só que para apresentar aqui a distância desse ponto do cabo em relação ao fundo da laje. Dessa vez eu vou utilizar essa opção aqui que ele coloca todos os textos de uma só vez automático, que seriam muitos. Esperar ele colocar todos. Então aqui, ó, cada um desses pontos do meu cabo, eu tenho a distância em milímetros, tá? Em relação ao fundo da laje. Aí é só ele vir com as cadeirinhas e ir regulando essas alturas. Basicamente, com isso aqui, a gente conseguiria executar, mas às vezes em situações mais complexas, assim como eu quis mostrar essa mesma posição de corte lá no detalhamento das telas, posso escolher representar um corte aqui, uma seção transversal, para apresentar algum detalhe. Então, mostrar aqui que cada cabo tem sua altura, né? Que eu tenho 3 cabos nessa região, e aí a gente pode também puxar, se for o caso aqui, para identificar. Na verdade, é até melhor que a gente puxasse, por exemplo, aqui, identificando qual que é cada um desses cabos aqui. Eu vou pegar aqui aquela ferramenta que a gente já utilizou algumas vezes, só que eu vou escolher, por exemplo, a informação só do nome do cabo. Então, esse é o meu cabo 2, diminui o tamanho do texto. Esse é o meu cabo 2. Esse é o meu cabo 4. E esse é o meu cabo 6. Poderia também apresentar os outros cabos aqui. Tá? Então, esses cortes aqui, eles têm essa função de mostrar situações que sejam mais difíceis de entender apenas com a planta. E aí, de novo, a gente sempre vai querer criar as nossas listas, principalmente para a parte de aquisição de materiais. Então, tenho minhas listas aqui de cabos. E o meu resumo de cordoalhas. Então, eu vou precisar comprar 941 metros de cordoalha do diâmetro 12,7
Isso vai me dar um peso total de 833 quilos de cordoalha. Aí, enfim, a gente vai escolhendo as informações que a gente quer apresentar nas nossas listas. E, eventualmente, principalmente quando a gente está trabalhando com softwares 3D, é bacana a gente extrair imagens do nosso modelo para apresentar, às vezes, algum detalhe de montagem. Então, aqui eu tenho meus cabos, eu vou ter uma armadura para ajudar a fixar esses cabos aqui na estrutura. E a gente vai colocar depois essa imagem aqui do nosso modelo junto na nossa prancha de detalhamento. Bom, vamos partir agora para quase a parte final. Eu não vou mais comentar muito sobre a questão de como executar os detalhamentos, mas a gente vai comparar o detalhamento dessa edificação com um detalhamento de uma estrutura mais arrojada, que é, no caso aqui, uma base eólica. Ok, então essa aqui é uma base eólica, com aqueles, entre aspas, né, ventiladores, aerogeradores de energia. Okay? Ali vem apoiado aqui em cima, é como se fosse um bloco de fundação, um bloco circular. Aqui estão modeladas as barras, só as barras inferiores. Tá? A gente tem as barras inferiores, depois teria as barras contornando aqui a face superior, e teria também as armaduras aqui desse trecho aqui de cima do apoio do aerogerador. Então, aqui a gente tem o detalhamento só das barras inferiores. Eu tenho dois cortes, na verdade uma planta e um corte, uma seção transversal. Então, a ideia, a lógica, é a mesma para qualquer tipo de estrutura que vocês forem detalhar. A gente vai tirar um corte, vai apresentar aqui, né, que barra que é essa dentro do meu projeto. Se forem barras iguais, pingados, a gente pode puxar cotas, colocar a distância entre as barras. Já aqui, por exemplo, em planta, a gente só tem a identificação das barras. Aqui eu não apresentei todas as barras, porque quando a gente for imprimir, né, isso aqui vão ser só linhas, ia ficar um desenho muito poluído. Então, eu escondi a continuação dessas barras aqui, apresentei só alguma delas, mas cada uma delas está apresentada aqui com a numeração. E a mesma coisa para as barras que são aqui na radial, né, 200N1, 200N48. Tá, a diferença aqui, nesse caso, é bem específico para barragens e geralmente estruturas que eu tenho mais de 50 barras, vamos assim dizer, né? A gente acaba não representando, por exemplo, o desenho das barras aqui fora do corte. Imagine, no total, essa estrutura aqui vão ter 300 barras diferentes. Imagina eu ficar puxando cada uma delas aqui, eu ia ficar com um desenho enorme. Então, nesse caso, o que a gente faz é fazer o detalhamento das barras, das dimensões das barras, e o que a gente chama aqui de caderno de corte e dobra, caderno de barras. É uma lista, só que é uma lista um pouco mais completa. Então, eu tenho aqui o N1, vou precisar de 200 barras, aço CA50, diâmetro 25, o comprimento unitário. Então, até aqui são as mesmas informações que a gente tem na lista comum. O que muda nessa parte aqui, onde a gente tem o desenho da barra, por aqui. Tá? Então, esse caderninho depois ele pode ser impresso no PDF, Word, ele não vai junto com as pranchas de detalhamento, ele vai realmente num caderninho de folha 4. Então, se a gente quiser também levar para dentro do software aqui, a gente pode levar para depois entregar o documento para o cliente. Ok? Então, é um caderninho um pouco mais sofisticado, a gente pode colocar mais informações, enfim. Legal. Então, depois que a gente tem todos os desenhos, a gente precisa montar as nossas pranchas para serem impressas. Então, eu vim aqui para o modo do layout do software, vou abrir aqui algumas pranchas alguns elementos que a gente estava montando para a gente ver algumas particularidades. Então, esse aqui é o nosso desenho de proteção, tá? Então, os desenhos alocados aqui dentro da nossa prancha. Além dos desenhos, né, das imagens aqui, a gente tem duas particularidades. O carimbo, né, que é o que vem aqui sempre no canto inferior da nossa prancha, e às vezes a gente tem notas aqui com algumas especificações de execução. Então, no carimbo, que tipo de informações que vão vir? Vou só trocar para um carimbo um pouco mais completo, que esse aqui está muito simples. Okay. A gente vai ter duas informações no nosso carimbo aqui. Primeira são informações do projeto. Então, quem que é o cliente
desse projeto. E aí a gente preenche todos os carimbos do projeto, inserindo uma informação aqui, por exemplo, eu abri minha lista de projetos, né? Vou inserir aqui, ó, cliente é a SEC 2021. E aí todos os meus carimbos de projeto vão ser preenchidos com essa informação aqui. E existem informações que são específicas de cada uma das pranchas. Então, essa é uma prancha de armação, eu vou ter um campo aqui para lá, é uma prancha de armação inferior, perdão, é uma prancha de detalhamento das proteções. Então, essas informações de projeto, a gente tem uma outra ferramenta no software, não vou entrar muito a fundo com vocês, mas entendo que dentro de um carimbo a gente tem dois tipos de informações. Então, eu venho aqui e vou marcar, por exemplo, esse aqui é um desenho de arranjo das armaduras. E aí ele preenche só nesse carimbo especificamente. E o segundo aspecto que a gente tem a mais nas nossas pranchas de detalhamento são, por exemplo, as notas. Então, as notas elas vão vir instruções de execução, às vezes normas. Geralmente a gente tem uma nota no primeiro desenho de todos. Tá? Esse aqui não seria, com certeza, desenho de armação, não seria nosso primeiro desenho. Então, naquele primeiro desenho de implantação, a gente vai ter uma nota falando, olha, eu utilizei para esse projeto a NBR 6118, a NBR 7188, as dimensões, todas as dimensões que você encontrar nos desenhos, elas estão em centímetros, as elevações estão em metro, o diâmetro da barra está em milímetros, né? Porque a gente não acaba não colocando aqui as unidades no meio dos desenhos para tornar ele um pouco mais simples. Então, esses tipos de informação a gente acaba inserindo nas notas. No final, a gente, por exemplo, tem aqui, ó, verificar... cadê? Para demais notas... esse aqui a gente vai ter, na verdade, nos próximos desenhos. Tá? Para demais notas, veja no desenho 01. Então, nesse desenho aqui, talvez a gente tivesse só a classe de aço, a gente teria uma nota bem reduzida aqui, com pouquíssimas informações. E aí a gente coloca essa instrução aqui. Vocês podem ver que tem, às vezes, como se estivesse ensinando para uma criança, né? A gente coloca tudo que a gente puder colocar de instrução no nosso projeto, é válido, ok? Bom, vou abrir agora, já, o espaço para perguntas. Só queria fazer um convite para vocês antes. Aqui a gente encerra o meu mini curso. Eu só queria fazer um convite para vocês sobre as nossas redes sociais. Deixa eu abrir aqui, compartilhar uma outra tela com vocês. Só um segundo. E ligar minha câmera de novo. Tirar a tela inteira que eu acho mais fácil. Só para mostrar, né, antes de encerrar, mais alguns desenhos. Então, algumas pranchas finais, né, de diferentes estruturas. Então, aqui a gente tem uma prancha de uma viga pré-moldada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o detalhamento é sempre mais ou menos a mesma coisa. A gente tem o desenho principal, que é uma planta, então tem as dimensões dela aqui, e a partir do desenho principal eu represento onde estão sendo os meus desenhos secundários. Então, esse aqui é a minha elevação BB. Ela está passando aqui, olhando para cima. Boto minhas cotas. Aqui depois eu tenho uma seção para cada situação diferente. Ó. Então, olhando da esquerda para a direita, depois bem no meio da minha viga, depois da direita para a esquerda. Tenho 3 cortes. E tenho também aqui detalhes específicos só das cabeceiras, tá? Para mostrar, talvez, algum elemento complementar, uma placa do elemento pré-fabricado, enfim. Mas, no restante, é tudo que a gente conversou aqui hoje. Esse é o desenho da armação, então, daquela viga que a gente acabou de ver. Tabela de barras, as puxadas das barras, as indicações, enfim. Depois, a forma de uma longarina protendida, longarina de ponte. Então, os cortes, cada seção, que a seção, cada região da minha viga que a seção vai variando, a gente tem um corte. A armação desta longarina, e aqui um desenho de um pilar pré-fabricado. Então, aqui, por exemplo, a gente costuma não representar cotas na elevação, a gente coloca, vamos dizer assim, cotas, linhas de cotas, né? A gente não costuma representar linhas de cotas, a gente coloca símbolos de elevação.
Então, esse aqui é a minha elevação 0. Aqui está 110 centímetros da face inferior. Isso aqui deixa o desenho mais limpo, mais fácil de conseguir da gente conseguir ler. Ok? E agora sim, fazer o convite a vocês acessem o nosso site, o nosso canal no YouTube. A gente tem bastante conteúdo direcionado a estudantes. Então, no nosso site, por exemplo, quem quiser pedir uma licença acadêmica do Allplan ou de qualquer um dos nossos softwares, tá? beamworks.com.br. A gente tem aqui o espaço dedicado a vocês escolhem o software. E mais importante até do que as licenças acadêmicas, a gente presta o mesmo suporte, tira dúvidas dos estudantes como se a gente estivesse tirando dos nossos clientes. Então, vocês podem contar com toda a nossa equipe de engenheiros para auxiliar vocês a utilizarem esses softwares durante a graduação de vocês. As versões do software são completas, não tem nenhuma restrição, ok? É a versão mais completa do software que tem. E no nosso canal no YouTube, BeamWorks Brasil, se vocês acessarem playlist, a aba de playlists aqui, vocês vão encontrar, por exemplo, diversos cursos gratuitos. Então, esse aqui é o treinamento avançado do Allplan. A gente detalha essa longarina, eu ensino vocês a detalhar, não só a utilizar o software, mas também conceitos de engenharia. Tá? Então, tem o treinamento básico do Allplan, vídeos aleatórios. Então, como é que eu faço uma escada no Allplan? Como é que eu faço detalhamento de uma escada no Allplan? A gente tem alguns vídeos aleatórios aqui. E de outros softwares também. Então, tem o CIA, que quem puder assistir amanhã o curso com o Rodrigo, né, que é o software de cálculo do grupo Numetcheck. Tem, por exemplo, dimensionamento de passarelas metálicas rodoviárias com Daniel Ferraz, os conteúdos gratuitos aí para vocês. E agora sim, eu encerro e se houverem perguntas, a gente bate um papo. Tem algumas perguntinhas sim, Gustavo. Bom, gente, a gente vai dar início então à leitura das perguntas, mas reforçando, a gente acabou de mandar no chat o link do formulário de feedback. Então é muito importante que vocês respondam antes de sair da sala, ele já está disponível. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem escrevê-la aqui no chat, ou também apertar o botão levantar a mão, e se quiser ligar o microfone, ou também pelo link de perguntas, que é o que a gente vai usar agora para ler. Bom, vou começar a leitura aqui então, acho que a gente tem umas 6 perguntinhas. A primeira. Por ser um software com grandes funcionalidades, o Allplan teria alguma especificação de hardware computacional recomendado? E qual seria o comparativo com os outros softwares? Muito bom. Lógico, ele tem as recomendações do fabricante, mas ele é um software que, a meu ver, ele é muito leve, tá? Eu rodo ele, por exemplo, no meu notebook, que já tem alguns anos, e ele é bem pensado para essa parte de modelos, de renderização de modelos, porque ele é um software até de arquitetura. Então, como vocês foram vendo durante a apresentação, eu fui desligando e ligando arquivos, eu não precisava enxergar a minha estrutura inteira sempre. Então, eu vou fazer a modelagem das armaduras, eu ligava só aquele pequeno trechinho ali para enxergar uma parte do modelo, e isso torna o software muito leve. Imagino eu comparando, por exemplo, com o Revit, que é um software conhecido por ser bem pesado, né? O Allplan é muito, muito, muito leve. Certo. A segunda pergunta. Dentro do Allplan, ele fornece os materiais existentes no mercado ou é necessária a criação deles manualmente? No caso dele fornecer, existe a possibilidade de criar um material não existente? Legal. Sim, ele vem com a norma brasileira e com os catálogos de aço brasileiro e catálogos de tela ali. Então, todo o CA50, CA25, CA60, que vocês viram ali eu criando os modelos, ele vem já direto com a instalação. Tá? Vocês podem criar também, por exemplo, proteção, ele não tem os catálogos de aço. Você cria ali como se fosse uma tabela Excel e já está pronto para utilizar. Então, sim, ele vem com a parte de catálogos. Inclusive, eu acabei não mostrando para vocês, mas não só em relação aos catálogos, ele faz alguns cálculos simples na hora de detalhamento, por exemplo, de emenda por traspasse, de comprimento de gancho, com relação à NBR 6118. Então, quando você vai modelar uma barra, você fala, eu quero colocar um gancho nessa barra. Ele vai dar o comprimento mínimo para você de gancho. Se você quiser modificar por algum motivo, você pode modificar.
Então, ele é nacionalizado. Legal. O João Antônio perguntou: ainda este ano, eu fiz uma disciplina que envolvia um anteprojeto de PCH e me interessei muito por essa área. Como um engenheiro civil pode se envolver em projetos desse tipo? Bom, a melhor oportunidade que você tem para entrar é um estágio. Tá? Que eu conheça, as principais empresas hoje, principalmente de barragens e de infraestrutura, quando eles fazem o detalhamento em BIM, a maior parte utiliza hoje o Allplan. Quando a gente entra na parte predial, talvez edificações, aí eles utilizam geralmente outros softwares, às vezes o TQS, que é um software de cálculo e detalhamento, tudo em uma única solução. Mas uma sugestão para você procure softwares que são direcionados para a sua área. Existe software bom para a parte de metálicas, existe um software bom para a parte de concreto, existe um software bom para a parte de concreto de infraestrutura, para a parte de concreto predial. Então, procure o software, né? E você vai ter uma chance maior, uma vantagem maior quando você for aplicar uma vaga de estágio, uma vaga profissional, assim que você se formar. Outra pergunta. Na hora da compra de materiais, considera-se apenas os quantitativos gerados pelo software ou também é considerado uma taxa de perda desse material? Geralmente, a gente tem uma taxa de perda do material, mas ela não é apresentada nos detalhamentos. A gente tem o BDI, né, que vocês devem estudar um pouco melhor no final, mais próximo do final do curso. Então, na hora de a gente fazer o orçamento da obra, não na hora de a gente fazer o detalhamento, a gente considera uma taxa de perda, uma taxa, enfim, considera vários aspectos em relação a isso. Como vocês viram ali na parte que eu estava fazendo, eu acho que era os cabos, tinha o comprimento, né, mais 4%. Aqueles 4% era justamente uma taxa de perda. Aí, geralmente ele não vai no detalhamento. Certo. Acho que a última pergunta. Em qual ano do curso de Engenharia Civil recomenda-se aprofundar nos estudos do software? Bom, eu acredito que não sei se vocês têm aí dentro do curso de vocês a parte de CAD ou de, como é que fala? Esqueci o nome da disciplina, de detalhamento mesmo, né? Algumas faculdades fazem na prancheta, outras fazem no CAD, outras fazem no Revit, enfim. Acho que essa é uma boa época para vocês aproveitarem, porque logo em seguida vão vir a parte de cálculo, né? Então, se vocês já têm um domínio, utilizar como se fosse assim, a época que vocês estão estudando essa disciplina para aplicar os estudos na ferramenta, eu acho que é um grande ganho. Certo. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta no site. E aqui no chat também não, mas se vocês ainda quiserem fazer, fique à vontade. Bom, acho que nenhuma pergunta mais. Eu gostaria, então, de reforçar para vocês responderem o feedback que está no nosso chat, o link. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente também da BIM, com o Gustavo, que nos trouxe um conteúdo super interessante, muito proveitoso para o nosso curso. E lembrando que amanhã a gente vai ter, então, o segundo dia do curso com a BIM, e agora, às 16, a gente vai ter uma palestra com a empresa SH, e que vai ser transmitida pelo YouTube. Então, muito obrigada, e eu passo a palavra ao ministrante, caso queira fazer alguma consideração final. Legal, eu agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Tá aí nos contatos na tela, quem tiver qualquer dúvida, tá? Pode me procurar na rede social, enfim, estou aberto, estou à disposição de vocês aqui. A gente apoia super os estudantes de engenharia, não só nesses eventos, mas também fora dos eventos também. Tá? A gente tem diversos alunos que fazem TCC, que pedem auxílio a gente. Quem assistiu, por exemplo, a palestra ontem do Grupo Ousadia, né, que pediu o nosso apoio durante a execução do trabalho deles, do concurso Ousadia. Então, contem com a gente. E eu espero que
vocês pratiquem também outras coisas que a faculdade provavelmente não vai fornecer para vocês. Então, a gente tem um curso de engenharia um pouco generalista, né? Então, alguns assuntos que a gente vai ser solicitado no nosso dia a dia de trabalho, é importante que a gente busque antes de se formar, tá? Que é um diferencial para vocês aí, quando vocês forem adentrar no mercado de trabalho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, obrigada, pessoal. E uma boa tarde a todos.